Olá, estudantes! Na aula de hoje, vamos explorar um aspecto crucial da nossa escrita, o uso do sinal indicativo de crase. Vamos aprender quando e como usar a crase corretamente para garantir clareza e precisão nas suas frases. Prontos para dominar essa regra? Então, vamos começar! A crase é um fenômeno da língua portuguesa que ocorre quando há a fusão de duas vogais idênticas, geralmente a preposição "var" com o artigo definido "var" ou "vas". O sinal indicativo de crase é representado por um acento grave, "a", e é importante para a correta construção e interpretação das frases. Vamos entender quando e como usar a crase. 1. Regras para o emprego da crase. Crase na preposição "var" mais artigo definido "var" ou "vas". A crase ocorre quando a preposição "var" se junta ao artigo definido "var" ou "vas". Isso normalmente acontece em casos de regência de preposições e concordância com o artigo definido feminino. Exemplo: vou à escola. Aqui, a fé é a preposição que exige o artigo definido feminino "va", formando o "var". Crase antes de palavras femininas. A crase deve ser usada antes de palavras femininas singulares ou plurais quando a preposição "var" se une ao artigo definido feminino. Exemplo singular: ela foi à festa. A preposição "var" se junta ao artigo "var" que precede festa, resultando em "var". Exemplo plural: vamos às compras. A preposição "var" se junta ao artigo "vais" que precede compras, formando "vais". Crase em locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Usa-se crase em locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas. Locução prepositiva: ela foi à medida que os outros chegavam. A locução à medida que exige crase. Locução conjuntiva: à medida que o tempo passava, a ansiedade aumentava. A locução à medida que exige crase. Locução adverbial: ela chegou à noite. A locução adverbial à noite exige crase. 2. Casos em que não se usa crase. Antes de palavras masculinas. Não se usa crase antes de palavras masculinas, pois não há fusão entre a preposição "va" e o artigo definido masculino. Exemplo: vou a um evento. Aqui, a fé é a preposição e fé é o artigo definido masculino, portanto, não há crase. Antes de verbos. Não se usa crase antes de verbos, já que verbos não exigem artigo definido. Exemplo: ela começou a estudar. Aqui, a fé é a preposição e não se une a um artigo definido. Antes de nomes de cidades que não exigem artigo. A crase não é utilizada antes de nomes de cidades que não exigem artigo definido. Exemplo: vou a São Paulo. Não se usa crase porque São Paulo não exige artigo definido. Antes de pronomes. Não se usa crase antes de pronomes demonstrativos, possessivos, relativos e indefinidos. Exemplo: ela se referiu àquela situação. Aqui, a fé é a preposição e aquela é um pronome demonstrativo, então não há crase. 3. Como verificar o uso da crase? Algumas estratégias podem ajudar a verificar se a crase deve ser usada. Substitua a palavra feminina por uma masculina se houver a fusão da preposição com o artigo definido masculino, por exemplo, ao em vez de "va", a crase é necessária. Exemplo: vou à escola. Vou ao colégio. Substituindo escola por colégio masculino, usamos "fal", então a crase. Verifique a presença do artigo definido. Se a preposição "va" se junta a um artigo definido feminino, a crase é necessária. Exemplo: vou à praia. A preposição "va" se junta ao artigo definido feminino "va". 4. Exemplos práticos. Com crase, ela vai à universidade. A preposição "va" se junta ao artigo definido feminino "va". Sem crase, ela vai a uma universidade. A preposição "va" não se junta a um artigo definido. Compreender o uso correto do sinal indicativo de crase é essencial para garantir a precisão na escrita e evitar erros comuns. Muito obrigado e tenham uma boa prova.